Olá, tudo bem com você? Por aqui tudo ótimo e principalmente por ter você nos enchendo de prestígio com a sua audiência aqui no Canal do Povo. Tá começando mais um Você Pode pela TV Alerj e a gente recebe com muito carinho a Bia Wilcox. Tudo bem com você, querida? Tudo ótimo. E você, Fernando? Seja bem-vinda à Casa do Povo, viu? Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Que bom, é sua casa mesmo. A Bia, gente, é aquela mente inquieta, né? Que transita aí Há quem entre... me chame de louca, tá? Ah, pode ser. Então, a Bia é essa louca que transita entre direito, a comunicação e os negócios, conectando pessoas, ideias e o futuro. Uma mulher que estuda, vive, ensina o empreendedorismo em um mundo cada vez mais acelerado. Então, Bia, como é que começou essa trajetória para se tornar essa Bia Wilcox que está aqui sentada com a gente? Nossa, é difícil dizer assim quando começou. Dizem as más línguas que eu já nasci assim, que no berço Deus apontou para mim e disse: essa aí vai inventar moda. Meio que isso, assim. Mas eu fui uma criança normal, até meio tímida, era boa aluna, era curiosa, era muito curiosa. Acho que na adolescência a coisa foi se caracterizando de uma outra maneira. Eu queria começar a trabalhar muito cedo, com 16 anos eu já queria ganhar meu dinheiro. E eu não tinha nenhuma dificuldade pontual que me fizesse querer trabalhar. Eu era uma menina de classe média, meus pais me davam o que eu precisava para estudar. Papai valorizava muito a educação, mamãe também. Sou filha de professores, minha mãe pedagoga, meu pai engenheiro mais professor. E eles valorizavam muito que eu estudasse e tal, mas eu queria trabalhar. E eu me lembro que vestibular foi uma coisa muito louca. Eu acho que ali, se eu olhasse para trás agora, eu diria, ali eu já estava apontando que ia dar problema, entre aspas, porque o meu vestibular foi uma loucura, quer dizer, com toda a descoberta da vida adulta, namorando, né? Toda aquela coisa que todo adolescente passa. Eu era uma adolescente bem típica, que tocava violão, que me rebelava, né? Que gostava de rock and roll, enfim, tinha vergonha de ser muito boa aluna, sabe? Eu queria fingir que eu era uma aluna, eu era boa aluna, mas eu não gostava muito. Para ser aceita na galera, Para ser aceita, né? Não queria ser rotulada na época de CDF, Isso. então eu fingia que não era. Mas, na verdade, na época de fazer vestibular, Fernando, eu lembro que foi uma coisa doida, como ali eu já tinha múltiplos interesses, eu não tive ninguém para me dizer, cara, você é diferente. Porque eu lembro que para escolher como me inscrever, eu joguei um monte de papelzinho. Primeiro eu quis fazer no segundo ano vestibular para testar. Passei para psicologia na UF. Eu morava em Niterói. Não cursei, na época não tinha essa coisa de se adiantar, fiz o terceiro ano. Terceiro ano eu joguei várias carreiras para o alto e vi o papelzinho que ia cair primeiro. Tinha arquitetura, tinha direito, jornalismo. E aí meu pai disse, você quer ser jornalista? Ah, faz direito, porque dá para você ser jornalista fazendo direito. Aquele velho papo de pai que quer que você faça direito, Entendi. né? Papai queria que eu fizesse engenharia, porque eu tinha muita facilidade com matemática. Eu amava arquitetura. E no que eu vou fazer, que eu não vou... Enfim. Papai queria um canudo, né? Tinha isso. Acho que a classe média que valorizava a educação e o intelecto e tal, tinha isso mesmo. Imagina não estudar, Era tradicional. Né? Tradicional. E garantiu o futuro ainda mais dos ele filhos. que vinha da academia, Sim. né? Era professor da UF também. Qual tal. outro caminho de sucesso ele Não vai tinha, conhecer? não tinha. E aí eu fiz direito, cheguei a trabalhei na IBM, fiz algumas coisas com direito, mas fiz letras também. Junto, né? Na verdade, uma complementação do bacharelado, da licenciatura de letras. Porque gostava de estudar inglês e tal, e aí isso me permitiu um monte de coisa. E aí que foi legal. Fui mãe muito cedo, que aparentemente podia dizer assim, nossa, ela foi mãe hoje, para os padrões de hoje, eu fui mãe adolescente, né? E aí, podia dizer, putz, foi mãe adolescente, não vai dar em nada, vai dar tudo errado. Fiquei grávida na faculdade. Na faculdade me chamavam de barrigudinha. E não foi nem acidental. Você acredita que não foi gravidez acidental? Planejado. Meio que planejado. Não foi bem planejado, mas eu casei muito cedo. Esse muito cedo, quantos anos? Com 18 para 19, eu já estava morando com esse namorado, que depois aos 19 casei, 19 para 20, e com 20 tive meu filho. Uhum. E aí... poderia atrapalhar. Eu acho que foi o contrário. Meus filhos, e eu era mãezona, daquela novinha e ficar carregando os meus bebês e não deixar babá nenhuma cuidar. Sabe Adorou essa experiência. Adorei ser mãe. Planejou ser mãe e adorou ser. Adorei e não me atrapalhou em nada, Fernando. Acho que foi um motivador. Foi um negócio que tenho que ganhar a vida. Entendi. Eu tenho que chegar lá, né? Eles me estimularam muito a empreender. Eu acho que, na verdade, eu aprendi a empreender. Foi por eles também? Foi por eles, porque eu comecei a empreender na educação.
A minha primeira empresa foi uma empresa de educação bilíngue. E aí eles eram pequenos, e aí eu me tornei muito conhecida no meio de quem tinha filhos da mesma idade. E a educação bilíngue começou local, começou em Niterói primeiro, porque eu sou de lá. E aí depois eu trouxe para Ipanema e foi crescendo, crescendo. Daqui a pouco eu estava na Barra, na Tijuca, estava montando um esquema de franquia, um modelo de franquia para franquear a marca. Eu fui crescendo como empresária e entendendo que... E aí foi interessante, né? Eu entendi que podia ser a educação bilíngue, mas eu também podia ser empresária de qualquer coisa que eu quisesse, porque o barato estava em empreender. O barato estava em conviver com pessoas, em vender. E aí, em 2015, mais ou menos, eu resolvi fazer um MBA e falei, vou para o marketing. Eu sei que eu gosto de marketing, sempre estudando, sempre fazendo outras coisas. Abri uma editora nesse meio tempo, tive uma editora, publiquei alguns bons escritores, e comecei a palestrar nessa época, porque eu ia sendo convidada para os eventos literários para ser mediadora, fiz Flipócios, fiz Fliporto, fiz Bienal de Pernambuco, participei de, enfim, outras bienais, e a coisa foi indo, né? Comecei a escrever para um monte de jornal, e aí... aí eu, nessa de fazer MBA em marketing, eu entendi que marketing para mim era uma coisa que conversava muito com o que eu queria ser, com o que eu já estava sendo nas minhas empresas, e eu comecei a olhar para marketing e empreendedorismo como objeto de estudo, né? E como eu comecei muito cedo, nunca teve vida acadêmica na minha vida. Então, para você que não começou na vida acadêmica, que não fez um mestrado cedo, que não fez um doutorado cedo, sempre é tempo. Porque a novidade terminei o MBA, comecei a dar aula em faculdades, nas matérias ligadas a marketing, dei aula de branding, dei aula de... tudo que envolve gente de alguma maneira, né? Atendimento a cliente, enfim. Fiz todo um trabalho aí com marketing. E até que eu fui convidada para ser mentora de uma plataforma de empreendedorismo. Tinham alunos de empreendedorismo no ICL. O ICL hoje é ICL Notícias, mas é também ICL Educação. E lá eu fui convidada para ser mentora dos alunos de empreendedorismo. E foram anos muito proveitosos, porque eu aprendi muito com eles também. A gente ensina, a gente aprende, né? E era mentoria ao vivo, quer dizer, eu gravava aulas lá também, ligadas a empreendedorismo, mas eu também tinha encontros com eles semanais ao vivo. E tirando dúvida e olhando a empresa de cada um. Nesse meio tempo, porque é muita coisa para falar. Eu fui começando a ser convidada para ser jurada de Shark Tanks da vida, Startup Weekend como mentora. Comecei a dar palestras sobre isso em vários diferentes lugares. E minha vida foi crescendo nesse campo aí de empreendedorismo e inovação. Eis que eu resolvo fazer um mestrado, né? Vida acadêmica, meus 2 filhos já na vida acadêmica, meu filho pós-doutor, minha filha já no mestrado, e eu vou fazer também. Vai, mãe, os 2 são muito bacanas comigo, são meus melhores amigos, e vai, faz e tal. E aí, primeiro, comecei um mestrado aqui no Brasil, no Rio, né? Mas era presencial, muito complicado para quem trabalha muito, e eu fui para Portugal. Fui para Portugal, comecei a fazer um mestrado em Portugal. E era muito interessante porque era um mestrado em empreendedorismo e cidadania. Isso depois de 2015? Foi agora, 2 anos atrás. Tá. E aí, cada vez mais, o empreendedorismo como objeto de estudo meu. Eu comecei a entender que empreendedorismo não é só aquele das empresas tech, aquele da garotada que levanta fundos, que levanta investimento, levanta capital para investir. Não, eu comecei a olhar o empreendedorismo de uma forma muito mais ampla, que eu chamo de empreendedorismo da vida real. Que é aquele empreendedorismo que não é offline, porque ninguém mais é offline hoje, mas é o empreendedorismo do dono de restaurante, do cara aí da loja de construção, do cara da loja de móveis, do professor que abriu uma salinha de aula particular, sabe? Tudo isso é empreendedorismo. O empreendedorismo de alguém que trabalha para uma empresa, grande ou pequena, e que tem, a gente chama de... Tá me faltando a palavra em português, é horrível usar anglicismo, mas eu vou ter que usar. A gente chama de ownership, é aquele que se sente investido de dono. Ele se sente dono sem ser e ele atua na empresa como se empreendedor fosse, como se dono fosse. Isso é muito legal, que é o intraempreendedorismo, que também é pouco valorizado aqui, pouco falado. E o empreendedorismo de impacto, né, Fernando? Aquele que você atinge o maior número de pessoas solucionando uma dor, solucionando um problema, né? Tanto social, empreendedorismo social, que é absolutamente necessário na sociedade de hoje, quanto de impacto.
Desculpa, quanto o ambiental. Ambos são de impacto, foi isso que eu pensei mais rápido. Então, assim, empreendedorismo de impacto, sendo social ou ambiental, é uma coisa que a gente tem que discutir tanto quanto aquela edtech, aquela fintech, aquela healthtech, que está aqui para solucionar uma dor da pessoa online, né? Um aplicativo. Não desmerecendo, mas a gente precisa de olhar para todos os empreendedores, né? E aí minha vida passou a ser isso. Hoje eu trabalho com inovação direto, atuo em diferentes hubs, tenho a minha empresa, estou participando de outras empresas, startups, olhando para elas. Inclusive, eu não estou direto na operação, mas eu estou na estratégia dessas startups. E sou embaixadora do Maravale, que é um hub lindo, um hub junto do Empatec, né, aqui no Rio de Janeiro, ligado à prefeitura, ligado a grandes empresas de energia e outros tipos de empresa. A ideia do Empatec a ideia do Maravale é realmente trazer para o Rio de Janeiro a força da inovação e do empreendedorismo que a gente não precisava nunca ter perdido. Por mais que a gente tenha uma área menor do que a de São Paulo, a gente tem potencial para ser tão grande ou maior do que São Paulo. Pode ser um pouco de utopia, mas eu acho que tem que partir desse movimento e dessa vontade, né, para a gente... E tem que ser. Acredito que não seja utópico, não, porque o Rio de Janeiro é uma grande megalópole no meio da floresta e está tudo bem. Muita gente capaz e competente. Tem esse eixo Rio-São Paulo constante também. Sim, passando pelo vale ali, né? E assim a gente também evolui nesse aspecto. Claro que eu acredito que São Paulo seja bastante acelerado, culturalmente falando, mas temos essa troca e a gente consegue chegar lá. Agora, Bia, com toda essa formação, esse conhecimento, eu posso tomar a liberdade de te perguntar o seguinte. Hoje a gente vive... com muitas pessoas querendo empreender. Naturalmente, pela taxa de desemprego também vira uma grande solução o empreendedorismo, né? A gente ir lá e fazer a nossa oportunidade, não esperar que deem a oportunidade para a gente. Eu acho que foi isso que você construiu desde a sua educação de base com seus pais. O que realmente, na sua visão, o que realmente diferencia o empreendedor que está preparado de alguém que só teve uma boa ideia? Nossa... É um oceano entre os dois, né? Infelizmente é. Eu estava até pensando nisso, né? O quanto, por mais que se faça, eu tenho que fazer um elogio ao nosso estado do Rio de Janeiro, porque a gente tem um investimento em inovação que percentualmente é maior que... É claro que... Desculpa, gente, eu estou comparando com São Paulo, mas é que são as duas locomotivas de inovação, não tem jeito, né? Mas a gente tem um investimento maior. A FAPERJ hoje tem uma fatia constitucionalmente definida e assim, obrigatória, que é considerável para o tamanho do Estado, para o tamanho das iniciativas. Claro que ainda falta, sempre falta. Eu acho que... mas eu acho que a gente tem que investir nessas iniciativas, né? De oferecer, além do Senac, além do Sebrae e tal, está sempre oferecendo projetos que investam em pequenas empresas, que investam em iniciativas empreendedoras. Agora, tem uma coisa que é de graça, sabe, Fernanda, que faz toda a diferença. Eu não sei como eu saí assim, porque meus pais não são assim, ninguém entende como eu sou assim, mas a minha tese, inclusive, de mestrado, minha dissertação, é sobre isso. O que está batido é jargão, mas é muito importante, é o networking. Networking não é você fazer amigo num barzinho só. É bom ter um monte de amigo, é bom ser popular, mas eu não estou falando de popularidade nem de amigos de festa. Eu estou falando o que eu falo até na minha dissertação, do networking sistemático. Às vezes eu saio de casa e a minha filha diz assim para mim, ela mora comigo, né? Você é trabalho? Você está indo encontrar com amigos ou é trabalho? E é engraçado quando eu olho para ela e digo, está no meio do caminho, porque não é lazer, mas também não é exatamente trabalho. Eu vou numa inauguração de algum evento, eu vou num evento, sei lá, que me chamaram de premiação de não sei o quê. Esse tipo de coisa não é lazer, não é trabalho. Mas é importantíssimo se você quer entrar no meio empreendedor. Porque ali você encontra, ali você tem ideias, e a capacidade que eu tenho de, conhecendo muita gente, unir ponta, juntar ponta, e as pessoas que me conhecem já sabem disso, então já me procuram para que eu junte uma ponta com a outra. Você conhece alguém não sei aonde? Você quer... E aí, outro dia me propuseram fazer isso,
que é lobby, né? Também é lobby. Você não quer fazer isso profissionalmente? E aí eu parei e pensei, no momento não. Eu prefiro continuar fazendo como eu faço. E a minha moeda é outra. A minha moeda não é dinheiro. Eu não estou julgando, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar a palavra lobby, porque em muitos países é absolutamente oficial, é tudo bem. E se eu estou juntando pontas e apresentando pessoas e negócios, não tem nada de errado com isso. Sim, na minha visão, tá? Você perguntou a minha opinião. Sim. Mas eu não me considero uma lobista porque eu não faço isso institucionalmente. Formalmente eu não faço. Mas da maneira que eu faço me traz muito retorno, sabe? Porque a minha moeda é outra. Você vai me dever e daqui a pouco eu vou dizer, Fernando, me apresenta aquela pessoa, tal, eu preciso de um negócio com ela. Claro, Bia, tá aqui, tal e tal. Um exemplo bobo, uma reunião que eu tive semana passada com pessoas que eu não conhecia, tinham 3 pessoas minhas conhecidas que conheciam essas pessoas, eu falei com as 3, me indica. Fala com elas, dá uma força, diz quem eu sou, diz que pode... As 3 me indicaram. Cheguei na reunião e falei assim, fulano falou de você, fulano falou de você. Então, para mim, a minha moeda é muito mais essa. Nossa, muita gente fala muito bem de você. Seja bem-vinda, né? As portas se abrem melhor. As portas se abrem. É impressionante. E aí o teu capital social vira um capital semelhante ao nosso. Ela é rica. Nossa, ela tem não sei quantos milhões de banco. Nossa, ela tem casa não sei aonde, ela tem uma Mercedes-Benz, ela tem não sei o que. Esse capital que eu tenho me coloca. Eu não sei explicar exatamente. Nesses lugares. É um capital social. Sim. Eu vou dar um outro exemplo também. Desde a faculdade, você querendo deixar de ser CDF, você já queria ser aceita com esse capital. Eu tinha uma intuição. Você já tinha, intuitivamente que o você... CDF não ia conseguir ser popular. Isso. E ao caminhar da sua vida, você foi adaptando. Claro. A sua atual realidade. Sim. Até porque você se preparou para estar onde está. Não só no Brasil, eu me preparo, como fora. Tá? Eu me preparo. Eu consigo. Olha aí, ainda está no presente, né? Eu me preparo. Não, exatamente, ninguém está pronto. E é engraçado porque hoje eu tenho muitos amigos em São Paulo e eu falo, gente, eu construí uma rede de relacionamento em São Paulo. Eu chego em Lisboa, eu marco coisas em Lisboa todo dia. Claro, eu faço faculdade lá, então também. Mas eu fico pensando, essa construção não é banal. É um negócio que eu vou construindo. Toda viagem que eu faço, eu vou pensando quase... Eu me lembro, assim, uma vez eu fui para Roma, essa história é muito boa, eu fui para Roma passeio, mas eu trabalhava com o Sidney Rezende, lembra dele? Sidney Rezende, jornalista, enfim, de muitos anos de Globo News, O Dia e tal. Um cara, ele tinha uma plataforma e eu trabalhava com ele. E ele me apoiava muito, assim, quem que você quiser entrevistar, traz para cá e tal. Eu estava passeando em Roma. E aí eu pedi a uma amiga para me apresentar o Domenico Di Masi, um filósofo italiano, sem nenhuma expectativa. Ela mandou um e-mail, pum. No e-mail eu disse assim, tô em Roma, você me daria uma entrevista? Sem nenhuma expectativa. Ele escreve assim, claro, amanhã meio-dia no meu escritório. Gente, eu pulava na cama do hotel, eu vou entrevistar o Domenico Di Masi. E assim, minha amiga, eu fui com uma amiga, eu estava recém-separada, fui com uma amiga, ela tinha uma câmera, meus filhos estavam na viagem, um levou um celular, o outro com o outro. Muito improviso. Entrevistei o Domenico Di Masi. Na época, o Sidney tinha aquelas televisõezinhas da Barca. Lembra? Que essas televisões de elevador, de barca, eletromídia, não lembro o nome. Sim, mas, o monitorzinho. Monitorzinho. E aí eu comecei a aparecer com o Domenico Di Masi, todo mundo vendo, né, na barca e tal. Mas o mais interessante é que 2 semanas depois... ele estava no Fantástico, ou em algum outro programa da Rede Globo. Que furo, hein? Exato. E aí um amigo meu disse assim... E esse amigo meu editou o meu programa com o Domenico Di Masi no amor. Porque eu não tinha nem dinheiro para ele era um grande editor. Eu falei, edita para mim. Eu prometo, você vai estar seus créditos lá. Ele fez pelo amor, né? Aquela coisa que não é o dinheiro que paga, né? É o lobby. É o valor do network. Aí ele editou. Ele disse que quando ele editou, ficou uma graça a edição. Ficou no YouTube, ficou lá nas redes do Sidney e tal. E aí ele disse que 2 semanas depois, quando ele viu no Fantástico também, ele falou assim, cara, Bia é F. Porque, tipo, ele falou, cara, eu editei esse cara 2 semanas atrás, a pessoa foi lá com o celular. Mas o mais interessante, que eu era muito ingênua na época, é que quando acabou a entrevista com o Domênico, ia rolar a renúncia do Papa na época. E ele disse assim pra mim, vamos assistir juntos, todos? Fomos nós pra praça, ficamos lá de frente esperando o Papa renunciar. E eu tenho um grande amigo, né, que é cineasta, e disse assim pra mim, você não foi filmando a ida para lá com ele? Não comentou a renúncia?
Falei, não tive na época esse jogo de cintura, eu não sou jornalista com prático o suficiente para dizer, cara, você tinha que ter filmado tudo. Mas na época realmente não me veio, as redes sociais não eram tão fortes, né, como são hoje. Mas eu fico pensando, tudo. Fernando, quando eu olho para trás, a minha trajetória até hoje, tudo que eu consegui de mais interessante, eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de lugar ao sol, de capital social, de oportunidades de negócios que eu já fiz, clientes que eu já ganhei. Liberdade, resumindo, né? Tudo foi isso. Foi fruto de eu estar sempre preocupada em fazer essas conexões. Eu sempre falo. Não é fácil de ensinar. Eu sei porque eu tenho 2 filhos que não são assim. Eu falo muito. Eu falo, vai, aproveita, manda mensagem, liga. Eles tentam me ouvir e vão fazendo. Mas em mim é uma coisa muito instintiva e natural. Em mim é como acordar, escovar dente, lavar o rosto. Eu faço. Agora eu estava esperando você e uma amiga disse assim, eu tenho uma grande amiga que está no 6º andar. Quer ir lá dar um alô para ela? É amiga minha, falo muito bem de você. Cara, passo, tô indo embora, paro. No... Você tá entendendo? É um negócio, é natural em mim. Eu não faço força para ser assim. Eu imagino fazer força deve ser um sacrifício. Mas para mim não é. Então eu resumo essa coisa, voltando à pergunta inicial, do empreendedor mais maduro do não. Ele tem que buscar entender. Ele tem que buscar estudar, sim, tem que ser objeto de estudo. Existem muitas plataformas, muitos cursos gratuitos, muita coisa no YouTube gratuita. Essas mentorias ao vivo que eu fazia e que pretendo voltar a fazer em breve, elas são muito legais porque a troca entre eles. Um vai trocando. Gente, alguém mais tem esse ponto fraco na contabilidade? Alguém mais tem esse ponto fraco no financeiro? Como é que eu faço a gestão das minhas contas? Como é que eu faço fluxo de caixa? Coisas chatinhas do dia a dia. O que é um DRE? O que é um ROI? Coisas que eu também consigo ajudar, né? Não sou a mais expert de todos, mas consigo ajudar. Como é que eu faço um trabalho de branding? Como é que eu crio comunidade? Tem tantos aspectos para empreender e, sobretudo, nem todo mundo trabalha com investimento de fora. Tem gente que trabalha com uma ajuda mesmo de família ou que vai apostando no futuro sem ganhar dinheiro nenhum e apostando que uma hora vai ganhar. E fracassos existem, tá? Até os grandes empreendedores falam, já fali, já me dei mal, e consegui. Então, acho que tem uma coisa de persistência, de temperamento, de personalidade, perfil, persistência e buscar aprender. Porque, assim, quanto mais eu aprendo, Fernando, mais eu acho que não sei nada. Já teve essa sensação? Todo dia. Eu acordo assim, me sentindo assim... Eu sei mais do que ontem. Ontem eu sabia um pouquinho menos do que hoje. É o famoso sei que nada sei. É isso. Parece que a tua vida é aquele laptop com um monte de janela aberta, você tem que ir fechando na medida em que você leu aquilo tudo e nunca é o suficiente. Dá uma ansiedade, haja Rivotril e meditação e sei lá o quê, porque é muita ansiedade de você querer aprender tudo o que te é oferecido. Mas é não querer deixar de aprender, acho que é isso. Que mente aceleradíssima, né? Ai, desculpa, é mesmo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta a essa conversa maravilhosa com Bia Wilcox. Sabemos que não sabemos nada ainda e continuaremos aprendendo. Não saia daí. Maravilha, de volta com Você Pode, aqui na TV Alerj, recebendo com muito prazer a Bia Wilcox. Bia, voltando a falar de empreendedorismo, você como mentora de negócios, qual é o erro mais comum que você vê nos empreendedores que estão começando agora? Tem alguns que me chamam muita atenção, mas o primeiro deles é quando eu vejo o cara querer começar um negócio e misturar dinheiro próprio com dinheiro da empresa. Ele não consegue montar eu já um fiz cachê. isso. Todo mundo faz. Eu acho que eu não fiz porque a minha primeira empresa, eu tive uma sócia a quem eu devo muito. Ela me ensinou um bocado. E a gente tinha muito cuidado uma com a outra, né? Tem uma palavra que ela falava muito, que até hoje eu uso graças a ela, que é lisura. Ela falava, não, vamos, né? Por uma questão de lisura, vamos assim, assim, assim. Então eu lembro que ela botava centavo no caixa. Então com isso eu aprendi que dinheiro de empresa é uma coisa e dinheiro pessoal é outra. Posso te falar por que eu fazia isso? Que eu acho que a maioria dos telespectadores também fazem dessa forma. A gente inaugura o nosso empreendimento. Temos aqui o nosso ordenado mensal.
E assim, aí a gente investe, tal, chega lá, inaugura, vem os primeiros clientes, aí faz o fechamento do caixa. A gente acha que está ganhando mais imediatamente. Você entendeu? É efeito psicológico. Exato, porque a gente, poxa, agora eu tenho 2 contas. Agora eu tenho uma jurídica que eu posso pegar e não é por aí. Não. Mas no primeiro encontro, com esse dinheirinho novo, a gente se ilude que tá com um patamar maior imediatamente. Eu acho que é por aí que a gente erra e mistura esses orçamentos. Agora, quando você separa, você vê muito bem a realidade que você está. Pé no chão, né? Pé no chão, exatamente. Você volta para... Não, calma aí, eu ainda estou na humildade. Existe um processo de crescimento, eu tenho que respeitar esse processo e trabalhar em cima disso. Eu fico pensando assim, quando eu comecei lá atrás, eu me tornei uma empresária com 26 para 27 anos. 6 anos foi minha primeira empresa. Sabe uma coisa que me fez falta que eu diria para você, de qualquer idade, que quando começar a empreender, escolhe um mentor. Sabe uma pessoa na vida para você se espelhar? Eu hoje tenho alguns mentores na minha vida, inclusive antes. Por exemplo, pode falar pra gente quais são? Posso, claro. Nossa, ele vai até rir de eu falar. Eu liguei até, chamei ele anteontem. Ele chama-se, um dos meus mentores chama-se Marcelo do Rio. Meu amigo de muitos anos. Eu sempre me socorro, grito para ele, assim, quando eu tenho alguma dúvida, se entra em algum negócio, se não entra, se está certo ou não. Porque ele é um cara, assim, que ele tem um histórico muito legal. Ele era um cara... Ele era dono de... Não sei se você vai lembrar, mas no Rio tinha o Caroline Café, no Jardim Botânico, muitos anos atrás. Era dele, ele era dono... Ainda é. Agora eu não sei como é que tá isso, mas ele fundou a Vespa Pizzaria e ele criou a cerveja Devassa, que depois foi vendida para Skincariol e tal. Mas, enfim... Ele Ou seja, cara... só sucesso, né? Só sucesso! E ele é muito legal comigo, porque eu mando... Marcelo, o que você acha disso? Deixa eu olhar. Então, eu escolhi ele como um dos meus mentores. Quero tirar uma dúvida, tiro com ele. Tem mais gente, tá? Vou tentar lembrar aqui, mas tem algumas pessoas que eu sempre tiro dúvida, assim. O que você acha Pode disso? ser mais assim, um, assim? não tem problema não. Mais um? Ninguém vai se sentir esquecido, não. Não, peraí, deixa eu pensar. Mais um. Ai, meu Deus do céu. Na área de educação. Na área de educação tem um cara que chegou a ser meu sócio, eu sou muito fã dele, mais novo que eu, um menino gêniozinho, muito bom, que se chama Márcio Cohen. Depois ele foi sócio no Eleva, né, do Jorge Paulo Lema. Isso não é irmão do cantor Alex Correia, não, né? Não é. Assim como você é prima da Zélia Duncan. Sou, mas... Que eu levantei aqui, eu descobri. Eu não uso Duncan é da minha mãe, mas é um sobrenome muito querido, porque a minha avó era Zélia Duncan, e é uma pessoa que também pautou muito a minha vida, era mentora em outras áreas. Agora, voltando no menino lá. O Márcio é um cara muito inteligente, apostou também muito em mim, olhou para mim e disse, cara, você eu quero ser seu sócio. E aí ele chegou a ser meu sócio, rapidamente a gente deixou de ser porque ele não podia, mas é um cara que, se eu precisar recorrer, é um cara que eu olho a trajetória dele. Tem alguns outros. É chato se eu estar falando de homem, eu tô aqui assim porque eu tô tentar achar uma mentora... Mas tem umas pessoas que eu gosto muito de olhar, algumas mulheres muito fortes que eu gosto muito de olhar como trajetória, assim. Já vou lembrar, tá? É ridículo parecer que eu não tô lembrando, mas é porque esses são meus mentores muito próximos, assim, na minha vida, sabe? E eu sei que algumas meninas me olham como mentor, isso me faz muito feliz. Eu ia dizer isso agora. De vez em quando elas mandam, minha mentora, eu quero ser você amanhã e tal. Você tá nesse lugar. Eu tô sempre ajudando. Enfim, é isso. É muito bom. Hoje a gente vê muita pessoa... Você só Desculpa te atrapalhar. Quando Imagina. Você falou de erros de quem tá começando, sabe o que eu acho? Que hoje eu tive muita sorte de ter essa sócia, que era uma pessoa muito pé no chão e tal. Uma coisa que eu penso muito é que as boas ideias... A maioria dos empreendedores eles já vão empreender porque eles são criativos, são mentes criativas e tal. Achar uma solução para um problema, pode ser até meio viajante, meio utópico, mas eles acharam ali um caminho de solução. Eu acho que o que falta quando o cara começa a empreender é exatamente a parte chata, né? É entender um pouquinho de finanças, é entender um pouquinho de contabilidade, é entender um pouquinho desse mundo de investimento, do quanto você precisa, quando é o retorno, quanto é o retorno,
Como é que você vai fazer isso? É planejamento, né? Plano. Pode incluir estratégia. O marketing nisso aí também? Marketing, estratégia, marketing, estratégia e finanças é um tripé que você tem que estar um pouquinho mais maduro muitas vezes. Você começa a empreender e aí eu acho que o papel do Estado, do município é fundamental. Você oferecer ferramentas para essas pessoas que querem empreender, empreenderem. Será que não seria necessário numa educação de base ter como matérias também da escola esse tripé para as crianças em diante? Você falou num ponto. Você tocou num ponto muito importante. Eu digo, tem uma outra entrevista que eu dei anos atrás, eu vou repetir a mesma frase, só o cabelo que está diferente. Nem todo mundo tem a condição de fazer o MBA após, a condição de estar ali estudando. Vou me matricular nesse curso agora, vou estudar em Portugal porque é melhor, porque eu tenho uma família lá, porque eu posso. Enfim, popularizar essa educação. Você está certíssimo. Eu me lembro de eu falando isso para uma galera de cinema, a blusa era preta, estou um pouquinho mais velho e o cabelo um pouco diferente, mas eu disse exatamente isso. Eu disse, para mim, a única luz no final do túnel é a educação. Porque no final do dia, educação empreendedora, como a que eu estudei em Portugal, educação para o empreendedorismo, a educação empreendedora, a educação um pouco mais técnica para dar ferramentas, instrumentos para o garoto empreender, às vezes antes de entrar para a faculdade, é fundamental. Auxilia até na conclusão da faculdade, né? Exato. O garoto tem recursos próprios para alcançar. Você é brilhante também, tá? Me apresentou com brilhantismo, mas olha você falando de uma coisa que poucos sabem. A Alemanha, a Singapura, tem vários países que apostam nessa educação empreendedora. Você sabe que na Alemanha tem um projeto, um programa, onde o garoto fica 2 ou 3 vezes na semana na escola e 2 vezes numa empresa. Olha, não sabia. A educação sabia. do ensino médio, ela vem junto em parceria com a empresa, ou seja, não sai nem tão caro para a escola que possivelmente é bancada pelo Estado, né? Mas o garoto está ali aprendendo a prática, teoria e prática, e ele já sai dali, e aí não tem essa fábrica de ensino superior, né, que tem no Brasil. Não estou criticando, tá? Foi o que deu para fazer. Eu não estou aqui para bancar a que sabe mais do que, né? Eu acho que o Brasil teve um boom de universidade, acho que alguns empresários se favoreceram, não estou criticando, mas eu queria olhar mais para a escola básica. Eu queria olhar mais para antes de chegar na faculdade. Porque você fica jogando no mercado de trabalho um monte de canudo, como você usou mais cedo, mas um monte de gente desempregada. Exatamente. Porque a prática mesmo tem pouca. Vou te dar um exemplo. Nós estamos eu acho que poucas pessoas, Fernando, estão conseguindo entender, isso me dá muita ansiedade até. Eu falei no Rio Innovation Week, tive num palco lá de IA e falei de pós-humanidade e falei da rapidez com que as coisas estão acontecendo. Está muito rápida a questão da IA. Está muito rápida. Eu não sei se todo mundo consegue perceber, não chega a todo mundo, mas para quem chega, a gente consegue entender o tamanho do que está vindo, da onda, né? A onda que está vindo. Então, eu acho que tem que ter letramento em IA. E letramento em IA básico, simples. Eu, por exemplo, no setor privado, a gente já está conversando com um monte de rede, com escolas, com universidades, para entrar com letramento de IA. Eu tenho um parceiro, sócio, por acaso, meu querido amigo, a gente está trabalhando junto pela primeira vez, mas a gente é amigo há muito tempo, e ele é um gêniozinho nerd, que é professor universitário e que ensina IA para alunos, até criança ele ensina. E a gente está levando isso para ensino médio, para final de Fundamental 2 e também para a universidade. Por quê? Porque é preciso, porque é querer ser mais realista que o rei, é querer fingir que não está vendo o que está acontecendo. Outro dia, eu tenho uma empresa de educação bilíngue, tenho programas em escolas e tenho programa online. A gente dá inglês online. E o inglês é uma coisa que tem que ser reavaliada. O inglês hoje, vamos para o AirPod. O AirPod hoje tem uma última geração que traduz simultaneamente que uma pessoa está falando uma língua que você nunca viu, né? Então, assim, falando da minha seara antiga, que é o ensino de inglês, eu tenho que entender que está tudo diferente. A profissão de tradutor simultâneo ainda existe, mas está ali no limbo. Mas aquele profissional que fazia legenda muito bem, não precisa mais. Ou seja, a inteligência artificial ela já está mudando o mercado completamente, né? Inclusive o educacional. Quem não se adaptar fica para trás ou ainda tem um espaço para o humano, entre aspas, se destacar? Tem espaço para o humano.
Tem uma galera muito pessimista. Na palestra que eu dei, acho que o pessoal gostou por causa disso. Lá, já vai fazer, daqui a pouco faz um ano no Innovation Week, e eu falo muito disso. Vão mudar os cargos, vão mudar as profissões. E assim, a ansiedade é não ficar de fora. E é por isso que esse letramento em IA é tão importante, desde a escola. Porque isso é uma ferramenta importante, tanto quanto ensinar ao cara a ser cabeleireiro, a cozinhar, a trabalhar em hotel. Eu sou muito a favor desses cursos técnicos, microcursos, que a gente chama de microaprendizado, com microcertificação, coisa curta, Aí vai uma crítica, né? Eu acho que as coisas oferecidas pelo Estado ou pelo Sistema S, né? Eu acho muito boas, mas elas ainda estão burocratizadas. Não é todo mundo que acha fácil entrar. E aí você está botando no mercado um monte de gente sem qualificação, e porque é sem qualificação não consegue emprego. Tá? Aí nós estamos falando de um outro problema que não dá para aprofundar aqui. Mas, na verdade, eu acho que a gente tem que facilitar. Vamos tirar a burocracia, vamos tirar os cursos muito longos, vamos dar coisas rápidas para o cara se preparar mais para o mercado de trabalho. A IA, ela está revolucionando sim, mas tem espaço para o humano, óbvio que tem. A IA, ela é teu assistente. Eu brinco que a IA é o meu estagiário maravilhoso. É aquele estagiário lindo, maravilhoso, que você custa achar no mercado, é ela. Mas ela precisa de mim. Eu preciso dos prompts, eu preciso dialogar com a IA, eu preciso dar os prompts certos, eu preciso interagir com ela para que ela me atenda e me entregue de volta o que eu preciso, entende? Exatamente. E há um tempo atrás, a gente viu o surgimento da internet no final dos anos 80 para os anos 90. Logo após os anos de 1994 aproximadamente, começaram a surgir diversos cursos de informática. Foi a grande revolução educacional. Você, com a sua visão empreendedora master, o que você acha do quão vai ser um sucesso empresas de letramento em IA? Como cursos de informática antigamente, mas adaptados para a inteligência artificial. Alguém já teve essa ideia? Existe uma empresa nesse meio ou ela vai existir? A gente já está falando de inovação e futuro aqui. Boa pergunta. Você abriria um negócio desse? De letramento em IA? Já está rolando, já abri. Inclusive. Olha aí. Mas eu não acho que... Eu estou 200 anos atrasado aqui na sua frente. Não, a questão é a seguinte... Eu ia falar isso, o cuidado de abrir empresa, quer dizer, minha empresa não é só para isso, mas a gente está com programas de letramento em IA, porque a questão é a seguinte, é necessário. Por que a gente não está vendo essa onda, então, como foi antigamente com os cursos de informática? Que a gente aprendia sobre mouse, Está rolando teclado, dentro das universidades. E as universidades lá fora já estão oferecendo curso gratuito. Tá. Várias. Mas aí você precisa de inglês. Não sei se tem legenda em português. E condições para morar fora também? Não, online. Você faz online, daqui perfeito. de graça, com custo inglês, zero. Pode fazer custo de boa. Zero, exatamente. Mas assim, eu acho que a empresa, como no meu caso, ela tem que ser muito transversal aonde eu estou chegando. Se eu vou fazer isso dentro de uma Petrobras, se eu vou fazer isso dentro, vamos falar de uma empresa menor, se eu vou fazer isso dentro de uma rede de escolas, dentro de uma universidade, eu tenho que entender a realidade daqueles alunos e eu ir junto com aqueles professores. Não é uma coisa estanque ensinar IA abstratamente, sabe? Eu vou ensinar aquele aluno a fazer uma apresentação para professor de história. Então aí que está o espaço para o humano que você falou. Lógico. Sempre tem que estar paralelo. A coordenação é nossa. E aí... É duro o que eu vou falar, mas a gente tem que amaciar o professor, porque existem alguns professores resistentes a isso. E aí eu digo até dentro da minha realidade. Outro dia eu vi uma professora minha, né, do meu time, botar assim, faça em inglês, né, escreva um parágrafo sobre como é o carnaval no Brasil ilustrando. E eu tô ficando igual aquele... Lembra do Saraiva? Sim. Lembra do Saraiva? Calma, Saraiva, calma. Eu falei assim... Peraí, porque ela é tão novinha que eu falo assim, como é que eu que tô velha, eu consigo ver isso tudo e essa galera tão jovem ainda não conseguiu entender, né? E eu disse assim, vamos lá. Aí eu fiz, né? Eu peguei o enunciado dela, botei no Claude, não lembro em qual que eu botei, dei o prompt lá em detalhes, falei, quero isso, quero que fique legal, quero tapapá, quero que tenha isso, quero que fale das pessoas, quero que isso e quero uma ilustração realística tirada de algum site, papapá, sobre o Carnaval de Rua, dos blocos do Rio de Janeiro, sobre o Carnaval em São Paulo, sobre o Carnaval no Nordeste, com frevo, bababá. Juro pra você, eu dei esse prompt em 1 minutinho. O trabalho estava feito. Pronto. Mandei pra ela, você gostou desse trabalho? Aí eu brinquei, foi um aluno que fez. Nossa, tá maravilhoso. Falei, foi IA.
Eu dei o prompt como se eu fosse uma criança de 14 anos, 13 anos. E ela fez. Então, esse tipo de coisa que você pediu não avalia mais nada. Porque eu até li, eu até dei um... Mas o aluno que está preocupado em ficar no TikTok ouvindo música ou fazendo alguma coisa até interessante, ele não vai querer perder tempo fazendo essa sua redação boba. Ele vai fazendo aí, vai te entregar, vai tirar 10. A avaliação é outra. Você quer falar de carnaval? Pede para ele pesquisar, usar a IA. Fala assim, use a IA para preparar uma apresentação sobre carnaval e você vai apresentar para mim, em tempo real, ao vivo. Aí é a chave. Ou faça um vídeo no TikTok com os recursos que você quiser sobre o carnaval no Brasil. Olha, vai puxar bastante criatividade desse jovem. O garoto vai ter que fazer um react, Vai. de repente. Ele vai ter que editar, sim, e editar é muito legal, aprender a editar. E ele vai aprender a editar com as ferramentas do TikTok, ou CapCut, ou qualquer outra. E ele vai ter que falar. E ele pode botar teleprompter? Pode, mas ele está aprendendo com teleprompter. Ele aprende com teleprompter. Verdade. Entendeu? Então, assim, o professor tem que ter o olhar. Eu não consigo fazer nada se eu não cooptar esse professor para o meu time. É transversal, é o tempo inteiro, é transversal. Senão o Brasil não tem jeito, senão nada tem jeito. Poxa, Bia para ministra da Educação, por favor. E você sabe que eu tenho alunos que brincam com isso e falam, não, gente, pelo amor de Deus, não. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais de Bia Wilcox no nosso último bloco. Não saia daí, até logo. Estamos de volta com Você Pode, aqui com a Bia Wilcox. Inclusive, Bia, além do conteúdo que está sendo colocado aqui para nós, a Bia tem um livro já publicado, né? Pode falar um pouquinho? Na verdade, eu publiquei 2 infantis, meu lado educadora. Eu tenho uma turma que eu criei, chama-se W Street, muito inspirada na Sesame Street, na Vila Sésamo, lembra? Sim. E eu publiquei em inglês para o meu público, mas acaba que tá em um monte de livraria como e-book, né? E eu descobri que 22 ou 23 bibliotecas públicas dos Estados Unidos adquiriram o meu livro. Fiquei muito feliz, né? Achei super legal, porque são histórias bem legais mesmo, de inclusão, de valorizar Nelson Mandela, de valorizar justiça social, e foi muito legal. Mas no meu livro adulto, já muda aqui, a personagem é outra, né? O meu livro se chama Vida Online Como Ela É. A Vida Online Como Ela É. E ele é dividido em 2 partes. Ele tem uma parte que eu digo que é para refletir, que são os meus artigos. Eu escrevi para muitos lugares, jornais, plataformas. Então eu fui fazendo uma coletânea, tem artigos novos. Inclusive é uma parte do livro que fica datada muito rápida, porque como eu falo de tecnologia... Eu falo de IA no livro, mas o que eu falo de IA já foi. Se eu fosse publicar agora, já seria outra coisa. Então, essa parte é legal, continua valendo, por exemplo, de etiqueta na web, de hipocondria por conta de muita informação no celular, chama de cibercondria. A hipocondria de tanto ver coisa, né? Você abre o Instagram, você vê lá. Se eu falei para você que eu tô com medo de estar com sei lá o quê, eu tô com carocinho aqui, daqui a pouco tem um monte de coisa sobre o carocinho que aparece para mim, né? Então isso tudo eu falo na parte dos artigos. Mas tem uma parte que eu digo que é para assistir. E pessoas do audiovisual, que eu tenho muitas relações no audiovisual, nem falamos disso, mas eu tenho um pezinho no audiovisual, falam que é muito imagético, que tem muito mesmo de cinema e de audiovisual e até de teatro, né? Essa parte para assistir, ela foi baseada em fatos reais, em histórias reais. Você vai ouvindo aqui e ali, mistura realidade com ficção, né? Eu troco nome, troco cidade, troco profissão. E aí podemos tirar as nossas conclusões. Sim, vai. Tem gente que fica assim pra mim, é o fulano. Eu falei, gente, vai ficar lendo meu livro tentando descobrir quem é, né? Não dá. Mas... seja quem você quiser. Cara, não vai ficar porque eu não vou dizer. Eu me lembro que a minha editora, quando eu fiquei preocupada com isso, ela falou assim, o jurídico aqui é bom, não se preocupe. Eu tenho medo de alguém descobrir e tal. Mas o legal também dessa parte é que no final eu ponho minha cara a tapa, tá? O último conto, eu digo assim, esse conto eu faço em primeira pessoa porque é sobre mim.
Eu não dou os nomes relacionados a mim, mas eu falo que é sobre mim. Então você sabe que aconteceu aquilo ali. Foi contigo. Foi contigo, foi comigo, exatamente. Então aquilo ali foi uma coragem que hoje eu tiraria, confesso. Mas depois que rodou, eu falei... Publicou já. Ai, meu Deus do céu. Eu estava há pouco tempo num relacionamento, eu falei, ele vai Então, ler gente, isso. comprem este livro para saber exatamente Fofoca! o que ela falou dela mesma. Fofoca! É um excelente motivo para você ficar por dentro dessa nossa fofoca aqui. Tá na Amazon, tá na Travessa, tá em tudo que é lugar, físico e também... Ótimo. Enfim, voltando, eu falo muito dos relacionamentos pautados pelas telas e a confusão que dá. Isso não mudou, né? Eu tinha uma coluna até na Band News do Espírito Santo até pouco tempo, chamada Vidas Digitais, que eu dei palhinha do livro, né? Porque assim, Fernando, tá uma loucura se relacionar hoje com rede social. Verdade. O ciúme é de tudo, ou de nada ao mesmo tempo, né? No meu livro eu falo de microtraição. Falo lá atrás, antes de ficar famoso essa história de microtraição, eu já falava, né? Que é a traição... Pensar pode? Se eu não conseguir ler o teu pensamento, pode, mas Então não é microtraição o pensamento. Não, pensar pode, mas assim, tá uma loucura, porque assim, tem uns acordos, né? O casal de hoje tem acordo, então Sim. Um tem que ter a senha do celular do outro, que para mim é controle, mas a vestimenta não, é porque hoje você precisa ter segurança, então né, eu posso precisar do celular, eu não lembro nem da justificativa, mas tem várias justificativas. Para mim, no fundinho, existe um controle que foi normalizado. Que pode ser confundido da privacidade também do outro. Com falta de segurança, né? De alguém aí. Porque segurança no outro Sim, aspecto. Quem está seguro de si não precisa disso. E se não está satisfeito, sai fora. Eu acho que pode até não estar seguro. Eu posso não estar segura, mas eu não tenho direito de ficar olhando. E olha só, eu sou muito humana. Você vai morrer de rir agora. Não me dá a senha não, vai. Se me der a senha no momento que eu tiver... De repente uma curiosidadezinha no momento que eu tiver... Eu prefiro não saber, de verdade. Quem procura acha. Quem procura acha. E assim, vamos lá. O cara mais apaixonado do mundo, o melhor casamento do mundo, o casamento perfeito. Aquele marido ou aquela mulher podem estar conversando com alguém no Instagram, na DM. Acontece. E isso é tido como microtraição para alguns. Eu vejo muitas vezes... Conversar? Ou conversar sobre? O curtir com foguinho já é microtraição para muitos. Aí eu considero também. É por aí. O foguinho, depende do teor da conversa. O foguinho é traição, né? Agora, assim, às vezes o cara é casado... Porque hoje em dia tem muitas mulheres competentes profissionalmente, você é uma delas, de tiragem de dúvidas, o conteúdo daquela conversa. Isso fica bem claro. Eu sei diferenciar. Tem conversas em DM que são conversas absolutamente normais. Muitos homens em DM podem procurar você para tirar dúvidas, para falar de empreendedorismo. Isso acontece. E aí, se resolverem investigar a sua DM, vai encontrar o quê? Um monte de gente querendo tirar dúvida. Mas eu tô solteira, vai. Eu posso. Tudo bem. Eu posso, mas assim... Em outro caso... Ia ver o normal, que são homens e mulheres e seja lá o gênero, lhe procurando para acrescentar conhecimento. Eu com você agora, mas na verdade, mesmo solteira, eu procuro... As minhas conversas em DM são conversas tranquilas. Se alguém quisesse abrir, não tem nada ali muito... A não ser com um cara que eu já tô me relacionando. Aí eu falo como eu quiser, entendeu? Exato. Agora, e pessoalmente também é muito mais gostoso, né? Sim, sim. Mas existe um ciúme que é quase que racional, né? E eu, por causa de escrever sobre isso, eu faço milhões de testes. Minha vida é um grande laboratório. Então, às vezes, eu ponho uma foto minha no feed. E vou pôr a mesma foto no Stories. Sim. Um monte de homem curte no Stories... Mas no feed passa... Muito interessante. Sabe por que meu perfil é aberto? E daqui a 24 de criadora, horas... de content creator. Então, assim, na verdade, se o cara me curtiu ali, a mulher dele vai ver. Você curtiu a Bia por quê? Isso no feed. No feed, no porque eu sou story aberto. Não tem essa identificação. No story é fechado. É isso aí. E aí só vai ver no story se tiver a senha do celular do cara, entendeu? Então você já revelou um dos testes de microtraição aqui pra gente. Tem mais? Putz, tem um monte. A gente não sai daqui hoje.
Além dessa diferença entre curtir no story e no feed. Dizem que até no LinkedIn tem microtraição. Comigo não aconteceu, não, mas dizem. Ah, não, já aconteceu. Olha. Ah, não é microtraição, porque acho que o cara não era casado. Mesmo no perfil profissional? Perfil profissional. Porque o ser humano é ser humano. Você está num escritório de uma empresa, não rola? É lugar comum você saber de chefe com secretária, de gente que trai com colega de trabalho. Lembra da história do show do Coldplay? Que eu achei o Coldplay de péssimo gosto, aliás. Da última visita no Engenhão. O show, não, foi lá nos Estados Unidos. Sim. Foi o seguinte, o Coldplay tem aquelas câmeras que pegam casaizinhos, né? E mostram. Aí mostrou um casal. Que é bem da cultura americana, né? Do NBA. Fez assim, né? Porque pronto. eles estavam ali curtindo o show do Coldplay que não podia curtir. Trabalhavam naquela juntos, companhia. sei lá, alguma coisa assim. Ela era de RH e ele CEO. E aí foi pego, isso viralizou, todo mundo comentando, dando opinião. Eu não sou moralista, não tô aqui para julgar a vida de ninguém. Achei chato para burro ter sido pego, coitados deles, né? Foi ruim para a vida deles, para de ambos, assim. E depois foram se descobrindo coisas. Ó, gente, o marido dela também tinha uma mulher. Ó, gente, E a internet levanta tudo. E aí vai levantando tudo e vai vendo que existe muito moralismo, muita hipocrisia e tal. Mas, assim, as redes sociais... por exemplo, eu tenho histórias no meu livro de um cara... Eu tenho uma história machadiana, que eu digo que é o Dom Casmurro 4.0, onde o cara cismou que a mulher estava chegando tarde e tal, que ela tinha uma história com sócia. E aí ele vai no Mercado Livre... História real, tá? História real. Ele vai no Mercado Livre e descobre que tem uma câmerazinha que você pode botar acoplada e ouve tudo. Então ele compra e coloca na mochila dela, na bolsa que ela vai trabalhar, e ele vai acompanhando. No final das contas, ele não conseguiu descobrir nada. É bem machadiano, né? Porque o Bentinho, a gente até hoje não sabe se Capitu traiu ou se não traiu, né? Esse é o grande dilema. Exatamente. Ou, de repente, ele deixou por conta do leitor a imaginação dele. Sim. Que a arte é livre nessa Como o meu forma. conto foi baseado em histórias que eu soube, de amigo, e que, na verdade, eu também não sei se ela traiu ou não. Mas você pode ter a sua opinião, se ela traiu traiu ou não. Tenho a minha opinião, e eu acho, às vezes, que não precisa consumar para você estar sendo torturando o teu parceiro. Porque o ciúme, ele é irracional. Meus gatos têm ciúme de mim. Meus gatos se engalfinham, às vezes, então, quem está do meu lado, quem isso. Então, assim, acho que o ciúme é um pouco irracional. O grande segredo, né? O meu ex-marido dizia que o grande segredo é... Como é que ele dizia? Ciúme todo mundo tem, você não pode passar recibo. Eu adorava isso que ele falava. Você não pode passar recibo. Tem que ter cuidado com o recibo que você passa. E, ao mesmo tempo, se você não demonstra ciúme nenhum, você pode estar demonstrando uma indiferença que pode incomodar o parceiro. Então, acho que como eu falo muito isso nos meus textos, dosar tudo é importante, né? O remédio vira veneno com facilidade. E o veneno, numa dose pequenininha, é remédio. Pode tratar muita coisa. Então, a dose de tudo na vida é muito importante, inclusive do ciúme, né? Porque um pouquinho de ciúme dá um temperinho, dá um charme no relacionamento. E tem gente que sente falta do ciúme também. Sente. Se a pessoa não tivesse ciúme nenhum... Se a pessoa não tivesse ciúme nenhum de mim, eu achar que ela tá cagando pra mim, eu vou. Vou sair, vou beber, vou rir com as amigas, vou flertar, não tem ciúme, não tá ligando. Então, acho que tem que ter esse meio de caminho aí, né? Mas o meu livro aborda muita coisa disso, assim, do cara pegar... Tem uma história que o cara pega o celular da mulher, porque tinha a senha, e sem querer, ele foi ver uma coisa trivial, sei lá. Sem querer, ele vê foto da cunhada solteira que tá mandando foto de lingerie, porque é a irmã querida, perguntando, mana, tipo, irmã, vou sair com um cara, você acha que eu posso mandar essa foto pro cara? Sair com um cara e tal e tal. Só que ele vê as fotos da cunhada. E é um desespero porque ele não tira a cunhada da cabeça. Não é que ele tenha se apaixonado, mas ficou aquilo na cabeça, pô. A cunhada de lingerie. Ele falou, meu Deus, festa de família agora, como é que eu vou lidar com isso na minha cabeça? Então, esse tipo de coisa que a invasão no celular do outro proporciona, né? O título do livro... A Vida Online Como Ela É. Isso me faz lembrar muito de Nelson Rodrigues, Todo mundo lembra. Uma grande homenagem. Eu acho que eu homenageei. Inconscientemente eu homenageei, porque eu sou fã demais. Aquele homem é inteligente demais. As histórias dele são boas demais. Inspirador. Então acho que foi um pouco isso. Foi um pouco de homenagem, sim. Maravilha. E que maravilha a gente poder trazer esse assunto do seu livro para cá também. Porque é aquilo, você com uma mente tão acelerada, multifacetada, né? Você nos apresenta não só assuntos sobre empreendedorismo, carreira,
tecnologia e a vida como ela é através do seu livro, a vida online como ela é. Sim. Todo mundo pode acompanhar a capa aqui. Essa tua mistura aí, eu só queria não tomar tempo, mas comentar uma história muito engraçada sobre a minha mistura, né? Sou empresária, sento para tomar café, para almoçar, para falar de negócios. E por muitos anos, não tenho mais, mas tive uma coluna primeiro na Band News FM Rio e depois Espírito Santo. Quando eu inaugurei a Band News FM Rio, tem anos isso, a minha coluna chamava-se Amores Urbanos e chamava-se Amores Cariocas. E a minha primeira coluna foi Chegada do Verão. Eu me lembro que eu terminei... Claro que eu perguntei, né? Boechat estava vivo ainda, eu brinquei e falei, beijar na boca é traição? No Rio? Acho que não. Falando do verão carioca, da coisa descolada e tal e tal. Isso gerou uma polêmica boa, né? De todo mundo discutindo, os ouvintes mandando coisa e tal. Beleza, acabou, diverti-me, papapá. E aí, um tempinho depois, dias depois, eu vou para uma reunião de trabalho, sento, e aí o cara senta também, a gente estava esperando uma terceira pessoa, ele pendura o casaco. Eu tô lá com roupinha de empresário e tal, e ele fala assim, antes da gente começar, aproveitando que o fulano ainda não chegou, posso fazer uma pergunta? Claro. Você acha mesmo que beijar na boca não é traição? Aí é o efeito colateral de ter várias facetas, né? Isso. Porque, tipo, eu falei, olha, aquilo ali é um personagem. Eu sou colunista ali, aquilo ali é um personagem. Eu acho que é. Vou falar numa reunião de negócio que não é ou que é, enfim, eu não tenho que dar opinião sobre isso ali naquela reunião. Mas né? foram buscar a sua opinião. Foram buscar a minha opinião, não tenha dúvida. Agora, um bate-pronto aqui entre nós. Ai, que medo! Aquela rapidinha, não, mas tá na sua alçada. Tecnologia, aliada ou ameaça? Aliada. Networking, bom é em quantidade ou qualidade? Tem que transformar a quantidade em qualidade. Quanto mais melhor, com qualidade. Vai ter o empate. Deu para entender. E a palavra que define futuro para você? Humanidade. Maravilhoso. Bia, conversa necessária, muito bacana. 1 hora é muito pouco para tanto conteúdo maravilhoso, merece até parte 2. Já obrigada. Sinta-se convidada. Opa, que eu volto e que eu adorei isso aqui, nossa! E fica claro, né, que empreender hoje vai muito além de um negócio, né? É um estilo de vida, é segurança, é sobre entender as pessoas, sobre tecnologia. Os portugueses falam uma coisa muito legal que você vai gostar. Opa. Não se usa muito no Brasil, lá na Universidade Aberta de Portugal, onde eu fiz, né, tô no mestrado. Ele diz o seguinte, a gente tem que trabalhar nas pessoas, nos alunos, a intenção empreendedora. Aqui a gente usa muito mindset, mentalidade. Eu gosto muito disso. Intenção empreendedora, que você falou aí. É isso. E o impacto que você é capaz de causar no mundo. Parabéns e obrigado por existir, tá bom? Muito obrigada, eu adorei o papo com você. Maravilha. E aproveite, procure por Bia Wilcox nas redes sociais. A gente vai colocar o Instagram, o @ do Instagram aqui direitinho. E você pode perguntar pelo direct coisas que não colocamos aqui, por exemplo. E eu respondo, tá? Rapidinho. Eu sou a louca que respondo todo mundo. É isso, necessidade de comunicar, de pensar, Adoro. De ser, de estar. É a tal da quantidade do networking. Ah, perfeito. Quer colocar suas considerações finais? Bom, adorei estar aqui mais uma vez, obrigada. Acho que você é um cara muito inteligente, adoro quando eu sou entrevistada por pessoas assim que sabem o que perguntar. Eu falei que o futuro é humanidade porque eu acho que a gente vai precisar de muita filosofia, muita empatia. A tecnologia é fundamental, mas ela sozinha não vai operar nada. Os robôs chineses vão ser muito importantes nos hospitais, nos hotéis. Eu sou uma apaixonada por inovação e tecnologia, mas eu acho que o que vem junto é um ser humano que tem que ficar melhor. A gente não pode ser Neandertal para sempre, a gente não pode estar destruindo tudo, destruindo a cultura, destruindo prédios históricos, usando drone para destruir cidade, né? Eu tô falando da guerra especificamente. Ou até mencionando em destruir civilizações. E isso, obrigada. Eu pensei, passei para você, telepatia, veio. É exatamente isso. A gente não pode. A gente tem que evoluir tanto quanto a tecnologia. Não adianta ter uma mente, um lado do cérebro desenvolvendo sistemas e coisas incríveis e o outro lado que daqui a pouco vai desaprender a andar e a comer.
porque o que a gente está fazendo é muito, muito ruim para a nossa civilização. A gente está se autodestruindo, né? Então, por isso que eu digo que o futuro da gente é a humanidade. A gente precisa... E a tecnologia vai precisar da gente cada vez melhor. Enquanto houverem esses interesses que vão na contramão da humanidade, né? Continuaremos caminhando dessa forma, lentamente. E sabe o que eu penso? Desculpa, mas é que a fome pelo dinheiro, a ganância por ter mais, e aí a concentração de renda no mundo está gigante, todo mundo sabe que há uma distribuição perversa de renda, né? Às vezes eu paro e penso, será que as pessoas estão entendendo que a gente ainda não é imortal? Tá se juntando dinheiro, eu gosto de dinheiro, você gosta de dinheiro, todo mundo gosta de viver bem, óbvio, mas... por isso que tem tanto bilionário doando tanto. Porque já entendeu que não vai fazer nada com esse dinheiro. O caixão tá ali igual para todo mundo, gente. Todo mundo vai morrer igual. Uns nos hospitais melhores, outros nos piores. Mas a gente ainda não conseguiu a vida eterna. Não conseguimos. E vale a reflexão que a caneta, ela vale mais do que o dinheiro. Então o interesse maior aí é no poder. O dinheiro ele já tem. Exatamente. Muito obrigado. Beijo, obrigada. Muito obrigado, Bia. Muito obrigado a você que nos acompanha. E eu sempre deixo aqui, me despeço com um pensamento baseado no nosso bate-papo. E hoje diz o seguinte: conecte-se, aprenda e esteja preparado para o futuro, porque o futuro já começou e você pode. A gente se encontra na próxima terça aqui na TV Alerj. Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.